Bem, mais uma vez estou aqui para falar um pouco sobre história. E o tema que nós vamos falar agora seria algumas diferenças entre o que realmente aconteceu no período da pré-história com o que as pessoas imaginam. Como assim? Bem, antes de eu realmente entrar para falar sobre a pré-história, uma das coisas que nós temos que ter consciência e que muitas vezes acontece dentro da história é, primeiro, o anacronismo, ou seja, quando nós observamos as coisas relativas à história com o olhar dos tempos atuais. E a outra coisa é que muitas vezes nós temos um sério problema em distinguir dentro da história determinados fatos que não são realidade dentro deles. Como assim? Bem, vamos pegar a pré-história para ser mais concreto. Uma das coisas que nós temos que ter plena consciência é que o ser humano, no período da pré-história, nunca teve contato com dinossauros. Pois, na verdade, os dinossauros como nós os conhecemos não existem desde a Era Jurássica, que é muito anterior a isso. Mas então por que a maioria das pessoas faz uma retratação dos tempos atuais com pessoas em que normalmente existe um contato com os animais? Isso acontece muito pela questão do que a mídia nos proporcionou. Quando eu falo mídia, eu não estou falando que no caso a mídia fez isso por um motivo maligno, querendo deixar as pessoas mais burras ou algo do gênero, mas sim porque a mídia não tem obrigação de nos ensinar que determinado fato é ou não errado sobre a história. Um exemplo claro eu vou mostrar aqui. Estão vendo esse vídeo que eu estou passando? É relativo a uma série chamada O Mundo Perdido, que é baseado nos livros de Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, para quem não saiba, é o também escritor de Sherlock Holmes. Escreveu vários livros sobre Sherlock Holmes e tudo mais. E ele, assim como Júlio Verne, escreveram livros que têm a ver um pouco com essa questão de fantasiar o que era a era Jurássica e tudo mais, com as descobertas da época. Então a gente pode ter consciência que, para Sir Arthur Conan Doyle, ele escreveu O Mundo Perdido, né? Enquanto Júlio Verne escreveu A Viagem ao Centro da Terra. Então, nós notamos aqui um padrão. Que padrão é esse? Que eles fantasiavam muito sobre como eram os dinossauros. Mas isso vai acontecer mais para frente em diversos momentos, tanto que também aconteceu com a franquia de jogos God of War. Mas espera aí, Luiz. A franquia de jogos God of War é baseada em mitologia, não em história. Ou pré-história, no caso, que seria a história ainda não registrada corretamente, de maneira bem científica, vamos dizer assim. Na verdade, o problema é exatamente esse. A mitologia de God of War, basicamente, ela é meio livre. Por exemplo, o nome Kratos não é um nome comum entre os gregos, pelo que eu sei. Na verdade, Kratos é o nome do titã da força. Nada a ver com a guerra em primeiro momento, ou seja, ele não tem uma ligação direta com a guerra. Então você tem consciência de que, na verdade, as mídias elas estão aí e elas não pretendem explicar o que é certo e errado para um estudante, correto? E a prova máxima disso é que recentemente, vendo algumas pesquisas e alguns vídeos sobre isso, até mesmo o livro que deu origem a Jurassic Park, na verdade ele é bom,
Mas, ao que parece, tanto Steven Spielberg como o escritor, que não me vem à cabeça agora o nome correto, ele também descrevia os Velociraptors de uma maneira errada, pois os Velociraptors nos textos deles seriam animais com penachos. Ou melhor, não teriam penachos, sendo que recentemente foi descoberto que sim, eles teriam. Aí vem um problema, né? Quando a história normalmente não condiz com a mídia. Isso faz com que muitas pessoas tenham ideias erradas sobre certos assuntos. Tá, a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos falar de uma vez sobre o Homo sapiens. Bem, o Homo sapiens em si é uma conquista meio que recente do planeta Terra. Como assim? Já explico. A ideia básica é que, na verdade, a humanidade, o Homo sapiens em si, existe há cerca de 300 mil anos. Tá, mas como assim é recente? Isso é muito tempo. Tá, o nosso irmão mais velho, que se eu me lembro direito é o Homo erectus, existe na Terra há cerca de 500 mil anos. E os mais antigos ainda vão na ideia de cerca de milhões de anos. Então, compreenda que a evolução humana ela demorou muito tempo, muito tempo para evoluir até o estado onde nós estamos hoje em dia. Essa evolução foi tão lenta, mas tão lenta, que isso explica por que nós demoramos tanto, vamos dizer assim, pegar um tempo, entre aspas, mais recente, do período de Cristo até os dias de hoje, para evoluir a tecnologia como nós conhecemos. O ser humano ele tem essa gana, essa vontade de conseguir compreender mais sobre a sua própria história e a tecnologia que ele pode estar construindo, mas sempre existiram empecilhos. Empecilhos esses que a gente vai poder estar vendo por aí o tempo todo, mas também tivemos algumas habilidades que foram desenvolvidas por nós. Como quais? Ora, uma delas é a questão de raciocínio, que nos permite tanto registrar histórias na nossa mente, como também calcular, o que sinceramente é algo notável. Além disso, nós como seres humanos podemos criar ficções. Nós temos a habilidade de fantasiar, vamos dizer assim, e isso, independente de você ser uma pessoa ou não religiosa, nos permitiu a ideia de criar lendas, mitos, as mitologias. Mas lógico que elas não começaram tão complexas como nós conhecemos hoje em dia. Não é a mesma comparação de mitos do período da Grécia Antiga, até mesmo em seu começo, que não tinha nem Zeus, Júpiter ou qualquer outro tipo de divindade, vamos dizer assim, grego-romana, para comparar a um povo da pré-história, como o Homo sapiens. Estão entendendo onde eu quero chegar? Isso também vai ser algo que vai influenciar na vida dos seres humanos da Idade Antiga e da pré-história em diante. Então, eu espero que eu tenha dado uma pequena luz sobre como é todo esse complexo de começo da pré-história, certo?
No próximo vídeo eu vou tentar entrar melhor na ideia sobre Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dê um curtir aí pra gente e eu espero vocês na próxima. Até mais, pessoal.